Caras Entrevista, hoje recebendo Juca de Oliveira, Rose Campos, para falar de A Flor do Meu Bem Querer, em cartaz em São Paulo. Eles estão voltando com a peça nesse movimento, né, pós-pandemia. A gente vai bater um papo, falar de cultura, falar de atualidades. Que prazer recebê-los por aqui. Muito bem-vindos. Obrigada. Prazer é todo nosso. É todo nosso. E com uma notícia tão boa, né? Estamos voltando com a arte, voltando para os teatros lotados e com uma peça do Juca, um clássico escrito há 20 anos, né? 2003, e tão atual. Conta pra gente, Juca, como é que foi fazer essa remontagem nesse momento e essa atualizada, né? Você fez uma releitura e acho que isso é um paralelo bem interessante, né? É verdade. Bom, nós estávamos no Renaissance com um grande sucesso que era Mãos Limpas, né? Antes da pandemia. E Fulvio Stefanini, um elenco maravilhoso, tudo funcionando maravilhosamente bem. E de repente vem a pandemia, que era uma coisa que nunca ninguém esperou que acontecesse na vida de ninguém. É coisa de filme, né? Não é? E interrompeu a peça, nós tivemos que parar com a peça. Entrava semana, saía semana, mês, não sabíamos o que aconteceria em seguida. E aí a ideia, bom, quando tiver uma oportunidade, quando a pandemia nos deixar um pouco em paz, nós voltamos com Mãos Limpas, essa peça que nós fazíamos. Mas aí, de repente, tivemos um pequeno problema, o Fulvio ficou um pouco doente, ele era uma personagem principal, hoje ele está maravilhoso, mas na época teve esse problema. Então, não vamos voltar com Mãos Limpas, vamos fazer uma peça nova. E aí, a gente fica escolhendo, procurando desesperadamente. E de repente veio na minha cabeça a ideia de A Flor do Meu Bem Querer, que nós já tínhamos feito em 2003 com um enorme sucesso. Só que eu não fazia o Roque, que é a personagem que eu faço hoje. Eu fazia o Senador, que é a personagem do Léo Stefanini. E resolvemos produzir essa peça. E partimos loucamente para a produção, não é simples, é complicado, né? E avançamos, e chegou um certo momento assim, acho que nós encontramos a Rosi. Você já imaginou ter a Rosi de Campos no seu elenco? Maravilhosa. E de repente a Rosi vai fazer quem? Ela vai fazer a Dos Anjos. A Dos Anjos é a protagonista feminina, casada com o Nho Roque, que sou eu. Ou seja, vocês imaginam esse casal em cena. Ainda casado com a Rosi, fazíamos essa dupla fantástica, nesse casal maravilhoso. Então foi uma coisa deliciosa. Nós trabalhamos bastante, ensaiamos, estreamos, e para nossa surpresa, a recepção do público foi maravilhosa e continua sendo muito boa. Eles torcem na plateia, é muito divertido, porque a gente representa o mundo dos colonos, né, das pessoas que estão na fazenda, e aí o senador ele está se candidatando à presidência e ele precisa de dinheiro, né? Conta um pouquinho de como é a peça. Como o senador, que é o Léo Stefanini que faz, ele está programando a candidatura dele, e ele precisa de dinheiro. Então ele pensa em vender a fazenda, que é a paixão do Nho Roque, e nós criamos uma menina, que é a Flor, por isso que chama A Flor do Meu Bem Querer, uma menina que acaba engravidando, tendo nenê, ninguém sabe quem é o pai, né? Ela é muito bonitinha, mas ela também dá as aprontadinhas dela, né? E a peça gira em torno disso, né? Quem é o pai dessa criança? E esse senador, o que ele está pretendendo? Ele vai vender essa fazenda? Ele não vai vender essa fazenda? Ele precisa de dinheiro? E o Roque e a Dos Anjos ficam desesperados, porque a vida deles tá ali a ponto de terminar, se eles tiverem que sair dessa fazenda. Então é um mistério que vocês vão ter que assistir para descobrir. Tem esse encontro de um político com
o casal, a família que vive na fazenda. Bom, nós somos colonos da fazenda, né? Praticamente nós estamos lá há 30 anos, trabalhando na fazenda. Eu praticamente comecei jovem e não parei, e ela também. Então nós vivemos em função da fazenda, nós temos ligações profundas com aqueles que trabalham na fazenda, e aqui é a nossa casa, né? Os animais são nossos amigos. O camponês tem uma ligação muito grande com a natureza através dos animais, né? Há muita solidariedade, né? O que define muito bem o camponês em relação ao homem da cidade é o afeto, a generosidade e a solidariedade, né? Ele é muito solidário, ajuda os outros, é generoso. Por quê? Porque ele vive em contato com a natureza, ele vive em contato com os animais desde que ele nasceu, né? E os animais têm um contato muito solidário, né? Você vê os gansos, por exemplo, os gansos, eles são absolutamente solidários. Se alguém se arrisca a atacar um ganso, todos os gansos atacam esse atacante, né? E nós, homens, nem sempre somos assim, né? Nós nem sempre solidários, somos, né? Absolutamente solidários. Mas nós estamos naquela fazenda e, de repente, esse homem vende a fazenda. E no que ele vende a fazenda, a nossa vida, quer dizer, por enquanto não, mas desde que nos chega a notícia, nós passamos simplesmente a morrer. Não há um outro lugar para você se colocar depois de... Tanto, 50 anos. 50, 60 anos naquela fazenda, praticamente a vida toda ali, para onde que nós vamos? E aí é que surge o problema da flor, do nenê que nasce. Do nenê que vai nascer, né? Da flor, né? Da menina, dessa menina fantástica, que é nossa filhada, né? Que vive e de repente ela está grávida, né? Mas ela representa a nossa filha, sim, né? Sim, sim. E vocês têm o contato com o dono da fazenda, que é ele é um senador. Daí assim, você tem os dois universos, os valores da família do campo com o valor... E ele que só quer ser eleito, custe o que custar, não interessa. Ele vai fazer todas as falcatruas que forem possíveis, né? Não interessa o povo da fazenda, como é normalmente. Como é na realidade. Como é na realidade. Então, essa disputa, só que tem coisas que vão acontecendo, entendeu? Que às vezes, né, melhoram pra gente, melhoram pra ele. Então são fatos muito interessantes, engraçados e divertidos que acontecem, apesar de ter esse lado da verdade, né? Da verdade da vida deles e dessa falsidade que é esse senador. Vou refazer a peça que escrevi em 2003. Então, provavelmente eu devo fazer modificações muito grandes em relação, né? E de fato as modificações são muito pequenas, porque o mundo continua exatamente assim, tanto para os colonos quanto para o senador. Eles continuam no mesmo tipo de comportamento. O senador é ambicioso, está pouco se lixando com a vida daquelas pessoas que vivem ali, está pouco se lixando com a vida dos animais que fazem parte da fazenda. E os colonos, nós, não. Aquilo é nossa vida, né? É a nossa paixão. Nós estamos profundamente ligados à natureza. E quando você perde aquilo, você perde praticamente a existência, a vida mesmo. E daí a luta de você permanecer. Ou seja, é atual, né? O texto de 20 anos atrás é absolutamente atual. Absolutamente atual. Você assiste o espetáculo e o curioso, por exemplo, é que algumas pessoas há 60 anos eu vivo numa fazenda, quer dizer, eu sou caipira de São Roque, vivi permanentemente como caipira e depois comprei uma fazenda e aí é que eu me tornei mais caipira ainda porque eu passei 60 anos na fazenda. E na fazenda é que eu já conheci, evidentemente, mas conheci profundamente essas personagens. Conheci o Roque, né? Conheci a dos Anjos, conheci
a menina. Lá é que você entra em contato com essa vivência, que você vai entrando em contato com essas pessoas. E aí, vamos escrever, vamos produzir essa peça, e é uma aventura extraordinária, e nós estamos aí com ela. E o reencontro com o público depois, né? Com esse ato de 2 anos aí que a gente teve tantas inseguranças, né? Acho que foram tempos difíceis. Como é que foi o reencontrar o público? Exatamente. O que vai acontecer depois da pandemia, que nos deixou praticamente fora do teatro por mais de 2 anos? De tudo, né? Trancados em casa. Nós tínhamos tudo de mal que aconteceu conosco. Como será esse reencontro? E, para nossa surpresa, né, o reencontro foi absolutamente maravilhoso. Como que o público vai se identificar? E, de repente, o público se identifica com a peça como se ela tivesse sido escrita agora. Aí começam as primeiras gargalhadas, né? As risadas em relação das ações que vão se passando no palco, e você fala, a reação do público é exatamente aquela que nós tínhamos tido naquela época, né? Aplausos, né? Aplausos em cena aberta. Aplausos em cena aberta é uma coisa que mexe conosco de uma maneira definitiva e nos dá a medida, nós que estamos em cena, nós que estamos no teatro, que nós estamos nos comunicando absolutamente. Eles estão nos acompanhando, eles estão acompanhando o drama dessas personagens, o problema de vida dessas personagens. Estão, evidentemente, aprendendo. O público, né? O público em contato com os espetáculos, ele está analisando também a sua própria vida, né? Depois do espetáculo, ele está muito mais enriquecido, porque ele consegue ver muito mais os seus problemas, né? Porque o teatro, como todos sabem, ele nasceu da religiosidade, né? As pessoas vão melhorando, né? E o teatro melhora as pessoas. Né? Sobretudo as pessoas que estão lá trabalhando. Vê como nós somos maravilhosos? Não, e o São Paulo é uma cidade que, se você perguntar para 10 pessoas, 6 são do interior. Né? Então o Juca está acostumado a receber aquelas senhoras que vêm de Santos, vêm do interior de São Paulo, né? Caravanas organizadas que vêm assistir. E isso é muito legal, porque depois eles vão conversar com a gente. E a gente sabe disso, né? A gente sabe que São Paulo é uma cidade, como a gente fala, é uma cidade caipira. Sim. Um é de Ribeirão Preto, outro é de Campinas, outro é de não sei o que lá, outro é de São Roque, outro é de Itapira. A gente percebe isso. Então a identificação é muito grande, né? Porque essa relação com as cidades é muito forte, né? Meu pai é de Santa Cruz das Palmeiras e a gente passava toda a nossa infância lá. E meu coração está naquela cidade, entendeu? Se você falar, eu nasci em Bragança, mas eu amo Santa Cruz das Palmeiras, que é uma cidade pequenininha, 30 mil habitantes, pertinho de Porto Ferreira, Tambaú, mas ninguém conhece também, sabe aquela coisa assim? Uma cidade pequena, foi muito importante, tinha muito café, tinha fazendas grandes, né? Então, as pessoas que vão assistir estão acostumadas com esse universo. Né? Passaram por interior, isso, né? A gente briga, fala, quando a gente era criança tinha o footing, que a gente ficava na praça andando, né? Os homens de um lado, as mulheres do outro, né? Muitas pessoas se casaram nesses footings, né? A procissão que tinha da Semana Santa. São lembranças que você nunca vai esquecer. A relação com os animais, né? Como vocês falam. Então, isso, né? O horário do galo, a reação. A gente fica na praça, então é o sino que toca toda uma hora, depois de meia hora. São coisas muito, muito que te mexem muito com você, né? Então a gente tem um público de tudo quanto é canto. Né? São Paulo, Santos, gente que vem do interior, minhas amigas que vieram de Natal. É muito legal. E aquele teatro é muito bom, né? Um teatro muito gostoso, né? Teatro Frei Caneca. É um shopping também, você vai lá, você se diverte, depois você janta, né, Juca? É agradável. Tem segurança, que você chega. Tem segurança. Nós temos um elenco absolutamente maravilhoso. É um elencão, né? Elenco, a Nath Rodrigues, que faz a Flor. Né? Flor, maravilhosa. O Niltinho, que faz o secretário, do advogado. Do advogado senador. Também do senador. Depois a Del Patrício, que está fazendo agora a Vanessa,
que é a amante do senador. Que é Então, outra figura super clássica figura da clássica, sociedade. né? Então, tem todas essas relações, né? A mulher que aparece no telefonema, né? A gente tem uma projeção muito bonita também da Fazenda, de São Paulo, né? Então, é um cenário simples, mas muito aconchegante, muito bonito. A direção é do Léo. É do Léo Stefanini. É maravilhosa. Tá no elenco também? Tá, ele faz o Ele está senador. no elenco, ele faz o senador. Ixi, E faz muito bem. Ele é um ótimo ator e um excepcional diretor. É. Ele que tinha dirigido A Flor do Meu Bem Querer e, de repente, nós partimos para esse outro projeto e ele veio conosco e acabou dirigindo também a peça. E que tal você viver o Inho Rock? O homem do interior, enfim. Como é que você se viu nesse... Olha, quando eu fiz o senador, eu já era apaixonado pelo Inho Rock, que tinha sido feito pelo Genésio de Barros. Genésio de Barros, tinha feito maravilhosamente bem. E aí, como eu era mais jovem, como eu fiz, eu não poderia mais fazer o senador. Então, graças a Deus, eu passei para o Inho Rock, né? E aí, quando você começa a entrar em contato com essa personagem, você vai estudar essa personagem. Aí é que você volta às suas raízes mais remotas. Mas para matar, então, essa saudade do campo, esse gostinho de campo, A Flor do Meu Bem Querer, vocês estão no Teatro Frei Caneca, agora é Opus Frei Caneca, de sexta a domingo. Sexta-feira, às 20 horas. Sábado é um horário ótimo, que é às 19. 7 horas da noite. 7 horas da noite. E domingo, às 18. Olha aqui. Às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde.